Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. E vamos trazer uma palavra para a nossa reflexão, que é a oração dos Salmos 23, onde a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. Vimos aqui nessa passagem na oração dos Salmos 23, onde o salmista, o rei Davi, ele vê Deus como Deus poderoso, Deus supremo, Deus fiel, provedor das suas necessidades. Ele coloca a sua confiança em Deus, onde ele declara que ele não temeria mal algum, que nada lhe faltaria, ou seja, ainda que lhe falte tudo, você tem a presença de Deus. Ainda que muitas coisas venham a lhe faltar, conforme você confiar no Senhor, Ele provê, Ele te envia a provisão, Ele envia o socorro bem presente na hora da angústia. Essa fé que você precisa, que eu preciso ter, que nós que tememos e buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, precisamos ter a mesma confiança que o salmista, o rei Davi, ele declara aqui na oração dos Salmos 23, e confiar e esperar no Senhor, não se desesperar diante da dificuldade, não desejar ter além do que podemos ter, além do necessário, mas confiar que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E ainda que nos falte muita coisa, temos a provisão do Senhor. Temos a presença do Espírito Santo de Deus, porquanto entregarmos nossa vida e nossa alma ao Senhor Jesus, permanecer confiante ao Senhor, confiante, temente e obediente à sua palavra, temente e obediente diante das situações, temente e obediente à direção do Espírito Santo de Deus. Veja que o rei Davi, ele era um menino como menor da casa, na casa de sua família, na casa de seus pais, ele era como o menor. Antes de ele ser rei, ele era o menor da casa. A gente vê que em 1 Samuel, capítulo 16, quando o Senhor fala para Samuel e a casa de Jessé escolher um dos filhos de Jessé e ungir como rei. Ele olha, chega lá, Samuel olha para todos os filhos de Jessé e o Senhor lhe diz: não olhe para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque quando Jessé olhou para ali, para aqueles filhos de Quando Davi olhou para os filhos de Jessé, que olhou para aqueles homens mais fortes, com aparência de alguém que realmente tinha capacidade, de acordo com o olhar humano, o Senhor fala para ele, Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque Deus não vê como um homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Escrito em 1 Samuel 16, versículo 7. Isso quer dizer que Deus, ele não olha para a sua aparência, ele olha para o seu coração. E não importa a situação que você está passando hoje, muitas das vezes, assim como Davi, Deus está te ensinando para que você esteja preparado para lidar com a situação
para lidar com o propósito que o Senhor tem na sua vida lá na frente. E você é um escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. E não importa a situação que você está passando, acredite que Deus, Ele é a provisão, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E não precisamos desejar ter além do que necessitamos. Precisamos confiar no Senhor. Lembre que o próprio rei Davi, ele foi pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. E ali, com certeza, ele aprendeu muita coisa para então ser escolhido como rei. Aparentemente, às vezes, não estamos aprendendo nada, não temos nada do que aproveitar da situação difícil que estamos passando, mas é engano. Às vezes é em meio a essa dificuldade, em meio a essa situação, que o Senhor está te preparando para te chamar para aquilo que você já foi escolhido desde o ventre. E talvez você ainda nem sabe disso. Mas a situação que você está passando é motivo para você entregar sua vida e sua alma ao Senhor Jesus. E ter um coração bom, ter um coração temente e fiel a Deus, porque Deus não olha para a aparência. Talvez você queira até apresentar uma aparência diferente da que você tem, mas Deus, Ele não olha para a aparência. Portanto, se preocupe mais com aquilo que você está guardando no seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Retire do seu coração toda a tristeza, todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa. E confie no Senhor, assim como o rei Davi. Ele confiou em meio à dificuldade, ele declara dizendo que o Senhor é quem refrigera a sua alma e lhe guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Davi foi cuidador de ovelhas. Ele sabe que somos como ovelhas que andamos aqui na terra. Parece que estamos muitas das vezes desprezados. Parece muitas vezes que estamos esquecidos. Mas temos um Senhor dos senhores que cuida das suas ovelhas. E Ele é quem nos guia retamente no caminho em que devemos seguir. Porque existem coisas que aos nossos olhos parecem bom, mas o Senhor é quem deve dirigir os nossos passos. Porque Deus, Ele quer dirigir os teus passos, mas você precisa permitir, renunciar a algumas coisas, renunciar a andar alguns caminhos para trilhar no caminho da salvação eterna em Cristo Jesus. Quando o Senhor tocar em teu coração, não deixe de ir ao templo, à casa do Senhor, ouvir mais, aprender da palavra de Deus. E confie, porque o salmista, o rei Davi, ele declara dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isto é, ainda que você passe em meio à dor, em meio à enfermidade, creia que o Senhor está contigo, porque quem dá a última palavra é Deus. Não tem por que desesperar diante do diagnóstico do médico, porque temos um médico dos médicos, mestre dos mestres, e que determina além daquilo que os médicos dizem. Ele pode fazer além do que imaginamos. Confie, entrega a tua vida e tua alma ao Senhor Jesus, porque o rei Davi, ele declara: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, desde o seu deitar ao seu levantar. Ou seja, desde o seu levantar ao seu deitar, o Senhor tem te sustentado. Porquanto você ainda respira, o Senhor te dá uma nova oportunidade a cada dia de entregar a sua vida, a sua alma ao Senhor Jesus, buscar trilhar no caminho reto do Senhor, porque ainda que morra, os que confiam no Senhor, que buscar pela palavra de Deus, viverá pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. O rei Davi, ele passou por muitas dificuldades. Ele era servo do Senhor, do Deus Altíssimo. O homem que era escolhido segundo o coração de Deus e não de acordo com o olhar humano, porque de acordo com o olhar humano, Davi ainda permaneceria lá no pasto cuidando das ovelhas. Deus não despreza ninguém. Não é
uma humilhação, você está cuidando das ovelhas lá no pasto, cuidando das ovelhas, com certeza. Davi também falava com Deus. Davi, com certeza, lá no pasto das ovelhas, também estava aprendendo com Deus, estava servindo ao Senhor. E no tempo o Senhor o exaltou. No tempo certo, o Senhor levantou ele como rei. Mas Davi colocou sempre a sua confiança em Deus. E foi assim que Davi foi vencendo dia após dia. A cada dia que ele errava, que ele falhava, ele pedia perdão ao Senhor e permanecia sempre no caminho de Deus, se arrependendo, porque ele não era perfeito, mas ele se dobrava diante de Deus e se arrependia a cada erro, reconhecia quando ele errava. E é assim que nós precisamos ser, temente e fiel ao Senhor, ter um coração segundo o coração de Deus, ter um coração sincero e puro diante do Senhor. E não olhar demais para as nossas aparências, porque o homem olha para a aparência, mas Deus, ele olha para o coração. Então, eu quero te dizer através dessa palavra, não importa a situação em que você está passando, acredite que o Senhor é teu pastor e porquanto você confiar, nada te faltará. E ainda que te falte tudo, você ter a presença do Senhor, esse é o teu sustento, o refrigério para a tua alma. O Senhor te guiará mansamente a águas tranquilas, e você verá o poder e o agir de Deus, porquanto o Senhor preparará uma mesa perante a sua presença, a presença dos seus inimigos, aqueles que zombaram de você. No momento certo, vai ver o poder e o agir de Deus na tua vida, te honrando para a honra e glória do Senhor, e não é para a honra sua, mas para que você viva cada dia mais na presença do Senhor, lembrando que a mão do Senhor é poderosa, Deus é fiel contigo, porquanto você temer, amar o Senhor de todo o coração, porque na palavra do Senhor nos diz, em João 14:21, Jesus dizendo, aquele que tem meus mandamentos e obedece, esse é o que verdadeiramente me ama e será amado de meu Pai. Então confie no Senhor, ainda que você esteja em meio a dificuldades, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, onde muitos pensam que você vai morrer, muitos pensam que você vai desistir, você creia que o Senhor é contigo, quem determina a última palavra é Deus. E ainda que Ele determine que a sua vida acabe aqui, saiba que Jesus tem uma grande promessa para a tua vida, que é no céu, a salvação eterna. Então permaneça, independente da situação, confie no Senhor, e Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas serão passadas, e Deus será o seu Deus e você será seu filho, porquanto você não desistir e permanecer confiando em Cristo Jesus, você verá o poder e a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que você possa compartilhar essa palavra com mais alguém.